alguns discursos estranhos, né, Zé? Querendo rotular eu e Cláudio Mello como 2 heróis e o restante como 10 bandidos. Não é nada disso, não é nada disso, certo? Então, colocações estranhas, certo? Colocações estranhas. Lamento que no final da CPI o depoente ele fez um discurso político, né? Fez um discurso político contra a segunda CPI, né? Tem vários fatos, uma CPI só vai pegar um fato determinado. Nós insistimos na segunda CPI, achamos que tem outro fato que não é o mesmo da primeira CPI que precisa ser averiguado. E para propor CPI tem que ser vereador. E nós estamos dentro da nossa prerrogativa, da nossa competência. E eu tenho fé que nós vamos ter a 4ª e a 5ª assinatura. A respeito da motivação eleitoral? É dele. A motivação não, nós queremos apurar. Eu quero que me deem um motivo. Por que não querem que eu, Vaguinho, Paulinho e mais um vereador, a gente trabalhe? Só um motivo. Não há conflito, nós não vamos prejudicar em nada, ao contrário. Queremos apurar um outro fato. Por que esse receio? Por que só 3 vereadores podem estar investidos na prerrogativa de presidente? Que medo é esse? Que receio é esse? Se o fato não é o mesmo. Tem outros 3 vereadores que querem deixar eu e Vaguinho na mesma CPI. Então, na verdade, a sensação que eu passo é que eles não querem que outros vereadores aprofundem um outro caminho de investigação. Eles querem ter o controle das investigações em apenas uma CPI. Mas logo mais você vê que não dá nem pra gente falar. Nós viemos aqui para ver como era o início, né? Mas é mais do que nunca, vendo como foi feito, eu e o Vaguinho não podemos falar, não podemos. Mais do que nunca a gente precisa ter o apoio da sociedade e apoio de mais um vereador para que a gente possa estar trabalhando e virando essa página da crise política. Não adianta chegar no final de 90 dias e as dúvidas permanecerem. Então a gente acredita que o melhor caminho é a segunda CPI, apurando um outro caminho que não esse primeiro que foi apontado por essa primeira CPI. Eu acho que foi muito tranquila, perguntas objetivas, respostas mais ou menos, com algumas evasivas por parte do Marcão. Algumas não têm documento real para apresentar, algumas ele apresentou documentação, fortaleceu a denúncia. Eu acho que todas serão assim. Você vê com participação popular, a OAB fazendo pergunta, abriu para o plenário, para os vereadores, se alguma pessoa quisesse fazer pergunta. E eu acho que tem que ser assim, tem que ser aberta, transparente, tem que ser séria. Todos têm que participar. É claro que nem todos poderão fazer todas as perguntas do mundo, mas é razoável um advogado, uma pessoa que esteja militando direto nesse caso, que possa fazer uma pergunta, dar uma dúvida. E foi o que aconteceu. A presidência e a relatoria e o vogal abriram a palavra para quem quisesse. As pessoas declinaram, ninguém quis falar, mas eu acho que foi um sinal de como será essa CPI. Aberta, transparente, todo mundo vendo, está falando, os documentos sendo apresentados. E é isso que tem assim, continuo fortalecendo a ideia de fazermos uma só, a mais séria possível, para que dê o resultado. Caçar ou não caçar, mas que seja o honesto do homem de bem. Abrir uma CPI e fazer sessões abertas, inclusive abrir o microfone, para que pessoas possam fazer perguntas, para que pessoas possam fazer, as entidades possam fazer as perguntas e questionamentos que lhe acharem viáveis e convenientes. Isso é um demonstrativo real de democracia, de uma CPI que quer total transparência, quer elucidar realmente os fatos, fazer uma investigação a fundo para que possamos apurar as possíveis irregularidades, que é importante que nesse momento deixe claro para todos que a CPI tem a função investigativa, não é de julgar e nem de sentenciar, muito pelo contrário, ela irá investigar e ter um desdobramento. O relator vai dizer se indica a cassação ou não. Ou não. Se há irregularidades ou não. Esse apontamento quem irá fazer sou eu enquanto relator. E aí nós teremos a votação em plenário. Deixaremos o plenário deliberar. Aí se o plenário entender, assim como o relator entendeu, ou sim ou não,
e o plenário entender que tem que fazer a comissão processante com as irregularidades, as supostas irregularidades que terá naquele momento, tem o segundo momento, a comissão processante, que virá apurar, aí sim entrará os 12 vereadores, sendo sorteado novamente o presidente, aí já não é escolha do presidente, é sorteio. Presidente, relator e o vogal, que é o membro. E aí sorteio, entra os 12 vereadores e irá ser feito um sorteio para quem irá compor a nova comissão processante, que é o desdobramento da CPI. Vamos solicitar à Justiça que nos dê quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo de cartão de crédito, vamos solicitar tudo que puder levar à verdade. O prefeito tem direito do contraditório, tem direito de se defender. Nós vamos fazer a coisa aberta, aqui da Inquisição. Inquisição, palavra atrás de crédito, não é Inquisição. Nós vamos degolar, nós vamos agredir como alguém quer. Nós vamos fazer o que a lei manda dentro do espírito da lei. Estejam certos que a lei será totalmente respeitada. O Marconi acabou confirmando tudo aquilo que foi relatado inicialmente, né? E que a gente mais positivo no dia de hoje foi depois de ter recebido o convite da Câmara, né, dos vereadores a participar da CPI, e havia uma preocupação de uma participação só de acompanhamento, e isso nós não queríamos participar com direito à voz, com direito a sugestões. E quando eu pedi a palavra e fiz os questionamentos que achei que devessem ser feitos, foi dado seguimento, o presidente acatou bem e a pergunta foi respondida pela pessoa que estava respondendo ao interrogatório. Então, achei bastante positivo a colocação do presidente em ter aberto a oportunidade de participação com direito à voz e voto também aqui de ações. Né? Eu fui candidato a vereador em 2008. O futuro a Deus pertence, na época certa, no momento certo, a gente vai poder falar sobre isso. Mas a minha preocupação, em todo momento, durante todo esse processo de coleta de assinatura, de manifestação, eu evitei falar em megafones e microfones, apesar de insistentes convites e insistentes chamamentos. Eu não quis dar cunho político algum a esse momento que se chegou hoje a essa instauração dessa CPI, até que muitos duvidavam. Mas eu vi candidatos, aliás, eu vi vários pré-candidatos e ex-candidatos e assessores de vereadores fazendo uso de megafone, fazendo uso de microfone, tentando até de uma forma talvez inconsequente promover a desagregação entre os 12 vereadores. Eu não acho isso justo. Eu não acho que essa CPI deve virar palanque eleitoral, eu não acho que essa CPI deve virar trampolim eleitoral, até porque lá na frente, quando chegar a época das eleições, a população está vendo tudo, está acompanhando tudo e vai saber dizer quem é quem pode, quem não pode, quem merece, quem não merece. Eu acho que o momento certo vai chegar. O momento hoje é de se fazer e buscar a justiça. E essa responsabilidade eu acho que hoje eu consegui passar para os 12 vereadores que aprovaram por unanimidade o meu pedido de comissão processante. Na verdade foi uma CPI, que era um caminho alternativo na petição inicial.